Olá pessoal, tudo bem? Então, dei uma escapadinha das crianças aí para conversar com você sobre uma coisa bem, importante que eu percebi, né. Eu eu estava lendo, um livro sobre educação de meninos, tá, e dizia lá assim: os meninos, quando eles são concebidos, depois de 6 ou 7 semanas, eles recebem uma injeção de testosterona, do hormônio testosterona, que é o hormônio da virilidade, né, de do o que torna eles, meninos, né. Enquanto que as meninas não, as meninas elas também possuem esse hormônio, mas de uma maneira muito mais leve. Outra injeção, assim, eles vão ter, né, do hormônio testosterona, eles vão receber quando eles chegarem na pré-adolescência, lá no início da puberdade, onde eles vão receber 15 vezes mais esse hormônio testosterona do que as meninas. Então você vê, num mundo que diz que meninos e meninas são iguais, é impossível de se sustentar isso em argumentos, porque mesmo que você um pouquinho, Matheus. Mesmo que você ignore o fato da diferença física do corpo de um menino e de uma menina, ainda assim, você tem a diferença biológica. Então, naturalmente falando, né, de uma maneira natural, o menino nasce mais agressivo, mais agitado, porque é isso que esse hormônio traz, né. Então por isso que eles são mais brilhantes na matemática, por isso que eles se envolvem muito mais na ciência, que eles entendem muito mais lógica, eles têm um raciocínio muito mais, exato, né. Ciências espaciais, então tudo isso é o mundo deles, né. Então por isso que os meninos, parece que eles têm TDAH, às vezes eles não param, eles sobem, eles enxergam algo que vai ser perigoso e é lá que eles têm que ir, né. O Josézinho aqui em casa ele vai fazer 2 anos em agosto, tem 1 ano e meio. A escada interna que eu tenho aqui é super perigosa, é lá que ele vai brincar. Embora eu já tenha falado pra ele, embora ele tenha entendido, ele já tenha até caído, mas é lá que ele gosta de brincar. Então, parece às vezes, né, que eles buscam o perigo, que eles, querem, esse confronto o tempo todo. A gente diz que ah, ai, fica pra lá, por favor, por favor, por favor. Falando nisso, né, e Matheus, por favor, vai pra lá. Obrigada. E então é por isso que é de tão difícil de controlar, né, por isso que às vezes eles nos deixam de cabelos brancos, cabelos em pé, porque, eles precisam estar o tempo todo se desafiando, o tempo todo, né, aqui tem 3 meninos em casa, com o José que tá falando nisso, olha onde ele tá subindo. Um banco, aqui. E a gente precisa aceitar isso, né, não podar isso neles. A partir do momento que a gente quer transformar eles em crianças menos agitadas, em crianças mais quietinhas, né, em crianças desculpa gente, mas é que tem que ser assim, senão eu não consigo fazer, não consigo falar. No momento que a gente quer transformar eles em meninas, né, que eles se comportem como meninas, a gente tá podando neles esse hormônio natural. Então é importante que a gente ajude eles, ajude-os, em primeiro lugar, a permanecer vivos, né, porque e em segundo lugar, a serem formados, né, a passar por essa forja que os torna homens, certo? Os meninos, eles são homens em treinamento. Então, se tem outro menino, vai ser normal que eles disputem, que eles estejam brigando. Conheço
amigas, né, que têm filhos meninos que estão toda hora brigando, toda hora se implicando, brigando de se bater. E as então é o normal do menino, né, esse comportamento agressivo é o normal. Eles precisam descobrir o mundo deles, se firmar no mundo deles e, como eu disse, permanecerem vivos. Então, não é porque, eh, eles têm algum problema, é porque é a própria natureza deles falando isso, né, a própria natureza deles fazendo com que eles sejam, eh, muito mais agitados, enquanto que eles precisam se tornar, né, os provedores, os protetores, desde pequenos eles precisam, aprender isso. As meninas, elas são mais quietinhas, elas se interessam por coisas mais simples, né, coisas mais do lar, por quê? Porque elas precisam aprender a cuidar, né, a nutrir e então elas naturalmente se interessarão mais por coisas mais tranquilas, né, como um chá de boneca, brincar de mamãe e de filhinha. Claro que eu não estou falando aqui, né, de todas as meninas, de todos os meninos, existem exceções, existem. Mas o que eu quis trazer para vocês é o fato de que os meninos são assim, tá. Então, não vai ajudar a gente querer que eles sejam diferentes. Vai ajudar que a gente acompanhe, né, esse processo que eles estão tendo, para que eles se tornem, de fato, homens viris, né. E nós como mães, nós como pais, né, principalmente os pais, ó, menino é formado pelo pai. O menino precisa do pai, uma figura masculina forte, para que ele enxergue e para que ele imite, certo? "Ai, mas Catiane, eu não tenho, né, não tenho pai, sou mãe solo". Apresente a literatura para ele, apresente heróis. "Ai, mas, eu tenho marido, mas meu marido é fraco". Apresente o tio, o avô, né. Ou, assim, gente, não tem nenhuma figura masculina de fato viril que possa, ser apresentada a esse menino, caia na literatura, apresente filmes de heróis, apresente literatura, né. E mais do que isso, mostre para ele, essa virtude que existe, né, no masculino. "Ai, eu tô tá vendo que esse herói protege as pessoas? Tá vendo que ele se interessa, em proteger, em prover, né, que todos estejam seguros. Ah, ele está protegendo essas pessoas, ele está lutando, uma guerra para que o mal não chegue na casa dessas pessoas. Então nós precisamos abrir mão do que é cômodo, sair dessa zona de conforto que nós gostaríamos de ter uma casa tranquila, né, nós gostaríamos de ter, tudo no seu lugar. Vocês estão vendo como minha casa tá, né. E não posso mostrar pra vocês muita coisa, porque ela tá assim. Não é porque eu não gosto de uma casa organizada, mas é porque eu tenho 7 crianças em casa, e dessas 7 crianças em casa, 5, não, 4, 4, sim, sim, 5 ainda são crianças que, eh, brincam, né, que se divertem e que estão ali vivas dentro de casa. E dessas 5, 3 são meninos. Então é preciso uma paciência maior, é preciso, esse olhar, esse menino precisa desse pátio, de chutar essa bola, de pregar o preguinho na madeira, né, de aprender, algum ofício, aprender uma oficina, por exemplo, de carpintaria, elétrica, como, eh, arrumar um cano, como cortar a grama. Isso tudo pode ser ensinado sim, aos meninos, né. Claro que
dependendo da idade deles, né, mas é preciso que eles gastem essa energia, seja com o esporte, seja com essas oficinas, é preciso que eles gastem essa energia que eles têm, acumulada, né, que eles deem pancada, que eles caiam, ralem o joelho, caia de bicicleta, enfim, brigue no futebol, isso é coisa de menino, não queremos nós podar isso, certo? Senão nós vamos formar homens fracos, ok? Então, era isso que eu tinha pra falar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.